Como eu ganho inspiração para conseguir fazer algo original e talvez um dia quebrar a roda. Um dia desses eles me perguntaram como que é o meu processo para tentar fugir do comum. Mentira, ninguém me perguntou porra nenhuma pra mim. É preciso começar esse tema de inspiração e de primeiras viagens na escrita salientando que você, autor iniciante, cara, você não vai inventar a roda. Você não vai publicar o seu primeiro livro e ser um best-seller. Não tô dizendo que é impossível. Muitos autores, famosos inclusive, conseguiram publicar o seu primeiro livro e ser best-seller. Não é impossível. Mas é importante que nós tenhamos dentro da nossa cabeça de pensar que não é assim que funciona. Não é sempre assim que funciona. São raros os casos em que um autor best-seller vai começar como best-seller no primeiro livro. É muito difícil que você reinvente a roda da literatura tal como a Daenerys Targaryen queria reinventar o jogo político de Westeros. Querida chata, é dúvida. Eu tenho certeza disso. Não é assim que funciona. É bem possível que nesse momento em que você acha que você vai conseguir escrever algo totalmente novo ou criar algo totalmente fora do comum ou muito original, é muito possível que em vez de quebrar a roda como a Daenerys Targaryen, você acabe quebrando a cara. Eu publiquei o meu primeiro livro em 2021, O Homem que Perdeu a Alma, um livro de distopia, um livro de apocalipse zumbi, e eu queria, como todo autor quer, sair da mesmice, criar algo original. E cara, isso é muito difícil de fazer. E principalmente, é muito difícil de você quebrar uma roda se você não entende como essa roda gira. O Brandon Sanderson, que fala sobre as 5 coisas mais importantes na escrita de um livro, ele diz que uma história precisa ter um porquê. Precisa ter um motivo. O seu personagem, ou os seus personagens, eles precisam ter um motivo para estarem ali, para que a história aconteça. Toda história, toda boa história, ela precisa ter um motivo. Não seria legal você ler uma história em que o personagem ele vai no banheiro, ele escova os dentes, ele toma café, ele vai pro trabalho, ele volta para casa, ele dorme. Isso não é uma história. Todas as boas histórias têm um conflito, tem uma mudança de status quo bem no início para que a história aconteça. O que é status quo? Status quo é... Vamos lá, na escrita, né? É a realidade que o personagem tá vivendo naquele momento. Por exemplo, o Pedro em Estamos Sozinhos. Ele vive numa zona de quarentena, uma forma ditatorial de viver, assim dizendo. Esse é o status quo dele. E o que acontece no começo da história é que o status quo dele é... Não vou falar, né? Porque eu tô gravando. Mas o status dele é dilacerado. O que acontece depois disso? A história avança. Porque se o status quo do Pedro Neves não fosse quebrado no começo da história, que história haveria? Não precisa ser algo, nossa, um acontecimento que vai mudar, por exemplo, uma sociedade. Não, pode ser eles conhecerem uma pessoa, como aconteceu com o Lucas e a Natália em Estamos Sozinhos. Pô, amassou, viado. Puta que pariu! Hã? Quer saber por que o status quo dele mudou? Leia Estamos Sozinhos. Pô, verdade. Mas, Pedro e Marsola, porque o Marsola tá aqui. O que eu faço para fugir do comum? O que eu faço para realmente começar esse processo de escrita e fugir dos clichês? Como eu ganho inspiração para conseguir fazer algo original e talvez um dia quebrar a roda? O lugar que eu tô aqui agora foi a casa que eu vivi durante grande parte da minha vida. E foi aqui, na casa da minha avó, que eu aprendi a andar, a falar, a assistir a televisão. Mas principalmente foi aqui onde eu comecei a criar o meu repertório, que não veio dos livros. E eu acho que todo escritor, a grande habilidade do escritor não é só ler ou só escrever bem, saber descrever cenários, saber descrever ambientações ou personagens. Eu acho que o escritor ele tem que saber como armazenar certas vivências, certas realidades, certas lembranças dentro da cabeça dele. Esse foi o meu quarto durante muito tempo e eu lembro principalmente de quando eu escrevi a cena que a Vitória cuidou do Vinícius exatamente nesse canto aqui, onde havia uma cama, e foi essa cama onde eu dormi, onde eu passei as tardes de chuva assistindo televisão. Nesse banheiro foi onde o Lucas e a Natália, eles tomaram banho juntos pela primeira vez ao som de Head Over Heels, mas foi exatamente aqui também que eu tomei grande parte, a maioria, dos banhos da minha vida. O que eu tô querendo dizer é que você não precisa começar exatamente do zero para escrever o seu primeiro livro. Talvez o que o seu primeiro livro precise seja um pouquinho de criatividade, e não dessa criatividade de criar mundos ou criar culturas inteiras como o Tolkien fez na fantasia dele. A criatividade de saber
organizar as suas lembranças, organizar as suas memórias, como utilizar essas suas vivências para escrever do passado para o presente. Com esses prédios, eu consegui construir uma comunidade de sobreviventes pós-apocalíptica. E assim, o que te impede de pegar a sua casa, por exemplo, e criar um castelo medieval? O que impede de pegar o seu bairro, a sua rua, criar a sua aldeia, a sua vila medieval? Pegar os seus vizinhos, fazer deles seus aldeões, ou até mesmo os seus melhores amigos, as pessoas que você conhece pela vida, e fazer delas os seus personagens principais. As suas lembranças de infância, elas podem acabar virando a fantasia número 1 da Amazon. A sua família, os seus amigos, os seus desafetos, eles podem acabar virando personagens que as pessoas, que os leitores vão amar, vão odiar, vão se apegar, vão chorar. E qual que é a melhor parte disso tudo? No final, você vai ter uma história original, como você queria, feita a partir das suas verdades, das suas vivências e, principalmente, com cada pedacinho de você. Em breve, eu gostaria de fazer um vídeo falando sobre processos de criação, como foi o meu processo para estruturar Estamos Sozinhos, tanto Estamos Sozinhos quanto os meus outros livros. Mas, enquanto isso, eu queria que você deixasse aqui nos comentários se você tem ou teve alguma dificuldade na hora de estruturar suas histórias, na hora de elaborar o seu outline e, principalmente, com o tema desse vídeo, de angariar inspirações. Escritor iniciante, não tente quebrar a roda. É muito possível que você fique triste quando algo de errado acontecer e você perceber que você não vai estar escrevendo algo disruptivo. E, infelizmente, é a verdade, eu passei por isso. Não tente quebrar a roda da literatura. Ao invés disso, tente arranjar uma forma de girar essa roda à sua maneira, à sua vontade. Leia de tudo, seja observador, preste atenção em todos os detalhes, em todas as conversas, em todas as pessoas da sua vida, porque é muito possível que essas situações sejam importantes lá pra frente, na hora de escrever uma cena, na hora de escrever um personagem. Nunca se esqueça do lugar de onde você veio, porque é exatamente daqui que as melhores ideias e as melhores histórias vão surgir.